Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui ao vivo trazendo para você um vídeo. Hoje uma explicação bíblica ao nosso tema, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Tema muito importante, um tema que merece ser considerado. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas escritas outrora foram escritas para nossa instrução, para aqueles que já chegaram aos fins do sistema de coisa. Portanto, é importante que nós tenhamos em mente aquilo que foi escrito outrora, para que sejamos instruídos e vejamos a aplicação prática em Cristo de tudo aquilo que foi escrito pelos santos profetas no Antigo Testamento. Então eu começo lendo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, e lá está escrito assim: quando o profeta falar em nome de Jeová, e a palavra não suceder, nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu-a presunçosamente. Não deves ficar amedrontado por causa dele. Veja só. Quando um profeta falar em nome de Jeová e a profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta. Você não pode ficar com medo dele. Quem é que está falando essas palavras? Essa deve ser uma chave hermenêutica para hoje você se libertar de alguns temores que você talvez ainda tenha em relação à sua saída da organização Watchtower. Olha só, essa palavra aqui é de Jeová. Você primeiro precisa considerar que palavra deve ter maior peso para mim. A palavra de Jeová, a Bíblia, ou os escritos de uma organização ou de um autor, seja ele quem for. Esse é o primeiro ponto. Então não importa o que eu justifique. Existem textos na Bíblia que não precisam ser interpretados. Vamos dar uma olhada de novo no livro de Deuteronômio 18, 22? Quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. Perceba, se o profeta falar, usar a Bíblia, usar o nome de Jeová e a palavra não se cumprir, esta é a palavra que já comigo. O profeta proferiu-a presunçosamente. Não deves ficar amedrontado por causa dele. Você não precisa ter medo de palavra alguma que este profeta disse, porque a palavra não foi de Jeová. Com base nisso, eu gostaria de considerar agora com você, e eu vou trazer alguns assuntos sempre baseados também nessa sentinela, que vale muito a pena, sentinela de 1983. O tema é: sejamos como o homem que encaram o Armagedon sem medo. Tá? A sentinela, 1º de maio de 1983, artigo de estudo, página 25. Então, está aí a especificação. Porque nós estamos falando de profeta, agora a gente fala de Armagedon. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, ancião? Bom, tudo. Primeiro que esta mesma sentinela, ela faz uma análise da profecia de Jeremias, e ela tem aqui um parágrafo muito interessante. Veja só. Uma coisa é certa. Esse é o parágrafo 9, na página 27. Uma coisa é certa.
se a classe do profeta, a classe de Jeremias, se confronta com o Armagedon, também se confronta com a queda de Babilônia. Veja só, a Torre de Vigia admite aqui nesse parágrafo que existe uma classe de profeta. Uma classe igual a de Jeremias, que profetizou a queda de Babilônia. E aí talvez você diga, mas ancião, quem está dizendo que essa classe do profeta é a Torre de Vigia? Bom, vamos dar uma olhadinha no parágrafo anterior. Olha só o que está escrito. No parágrafo 8. Está escrito assim: nesta data avançada, existe apenas um restante desta classe do profeta ainda na terra. A guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon, não pode começar antes de findar a obra deste profeta composto. Perceba que a Torre de Vigia, ela diz claramente aqui ser profeta. E diz que a obra dela não terminaria até que o Armagedon viesse. Portanto, agora nós temos base para trabalhar Deuteronômio 18, 22. Se a Torre de Vigia admite na Sentinela, 1º de maio de 83, que é um profeta e que fala em nome de Jeová, nós deveríamos, no mínimo, escrutinar esse profeta à luz das próprias profecias. Se as profecias que a organização fez têm cumprimento, deveríamos respeitá-los como corpo governante e como profeta. Mas, se nos depararmos com tais profecias e as mesmas nunca se cumpriram, deveríamos encará-los como diz o restante do texto. Esta é a palavra que Jeová não falou. Com soberba falou o tal profeta. O tal profeta. É um profeta que Jeová não designou. Ele se auto-elegeu profeta, que é o que aconteceu com a Torre de Vigia. Então, nessa mesma sentinela, eles dizem assim, aqui agora na página 25, parágrafo 2. Neste ano turbulento de 1983, temos todos os indícios que nos confrontamos com essa maior de todas as guerras. Olha só, isso aqui é uma fala profética para o ano de 1983. Por quê? Porque se você parar para pensar um pouquinho, em 1984, o ensino da geração está fazendo aniversário e a geração que não passará, a geração de 1914, estará fazendo 70 anos. 1984. Portanto, um ano antes, veja a expectativa que o profeta, o tal profeta, colocou na mente das pessoas. Vamos de novo? O tema do artigo: sejamos como homens que encaram o Armagedon sem medo. Neste ano turbulento de 1983, temos todos os indícios que nos confrontamos com essa maior de todas as guerras. A situação em que ela nos encontrar quanto à nossa relação com Deus Todo-Poderoso determinará na maior parte se havemos de sobreviver a esta guerra ou batalha ou não. Perceba, 1983. A organização, então, colocando o Armagedon já no limiar de 1983. 1993, 10 anos. 2003, 20 anos. 2013, 30 anos. 2023, 40 anos. Quase 40 anos depois, nós nos encontramos aqui apresentando mais uma falsa profecia da organização. Será que você precisa temer tudo o que a organização disse na sua vida?
Será que você precisa ficar escravizado aos dogmas que a organização colocou na sua mente de retenção automática? Será que você precisa? Veja de novo a palavra de Jeová. Porém, se a palavra não se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta a proferiu presunçosamente. Você tem a capacidade de julgá-la. Os irmãos estão gostando, raciocínio muito lógico, muito ponderado, né? E aí, é interessante notarmos que, novamente, a organização Watchtower coloca aqui um indicador para que você possa produzir mais a partir de 1983. Veja só essas palavras. A situação em que ela, a guerra, nos encontrar quanto à nossa relação com Deus Todo-Poderoso, determinará na maior parte se havemos de sobreviver a essa guerra ou não. Ou seja, dependendo como você estiver, as suas obras é que vai definir se você irá sobreviver ao Armagedon ou não. Isto também é uma maneira de fazer com que as pessoas trabalhem mais, indicando a salvação pelas obras. A Bíblia, ela contradiz veementemente esse pensamento. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Por esta graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver de novo se concorda com Hebreus? Você está tendo a opção de ouvir a palavra de Jeová ou de ouvir as palavras que a sentinela, através de homens, de autores designados pelo corpo governante, escreveram. Você pode escolher. Não importa o que eles colocaram na sua mente. O que importa é que a palavra de Jeová deve ter um peso maior. Porque quando eu pergunto para uma testemunha de Jeová, você crê mais na Bíblia ou nas palavras do corpo governante? Ele diz, na Bíblia. Mas quando eu apresento um raciocínio como esse, ele diz, não, mas você está interpretando mal. Estaria eu interpretando mal? Ou será que foi o próprio Jeová quem disse? Vamos ao texto? Quando o profeta falar em nome de Jeová, e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu presunçosamente. A organização diz aqui claramente na sentinela que eles são a classe do profeta. Se comparam ao profeta Jeremias, se comparam ao profeta Ezequiel. Profetas que proferiram julgamentos contra a Babilônia. E aí dizem que você precisa estar muito preparado, trabalhando bastante, para você ser salvo do Armagedon. Ancião, essa não seria uma frase isolada, que você está pegando fora do contexto? Não. Vamos ver por quê? A sentinela, um pouquinho mais à frente, ela nos diz o seguinte: portanto, como homens, assim como ele, poderemos enfrentar sem medo a destruição do atual sistema condenado de coisas no Armagedon. O atual sistema presente em 1983. A sentinela, 1º de maio de 83, agora a página 30. Veja só então, agora, de novo, é aquilo que vai colocar culpa e incentivo para que a pessoa trabalhe cada vez mais. Criamos para nós mesmos uma inapagável e imperecível folha de serviços neste tempo de julgamento, ao passo que o velho mundo declina. Será esta folha de serviço para o nosso mérito e louvor, ou lamentavelmente para a nossa condenação eterna com este mundo? Ou seja, baseado no que você estiver fazendo dentro da organização, você poderá ter a vida eterna ou ser condenado com o mundo. Um dos grandes absurdos, uma grande heresia, a salvação novamente sendo pregada pelas obras e não pelo mérito de Cristo. Veja só que interessante ainda o que diz a revista.
Por procedermos como homens, imitando o nosso imaculado exemplo Jesus Cristo, mostraremos que o Deus deste mundo, Satanás o diabo, não é nosso governante espiritual. Resta ficarmos atentos ao nosso privilégio e nossa oportunidade de mantermos-nos firmes na fé. Não permita, Jeová, que enfraqueçamos como homens pertencentes a Deus, dedicados a Deus. Para este fim meritório, precisamos aceitar a admoestação oportuna do apóstolo Paulo. Tornai-vos poderosos. Para este fim meritório, para o fim com mérito. Por esta graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. A Sentinela de 1983. Vale a pena lembrar que aqui nessa Sentinela existem algumas pérolas do profeta. Aliás, todas essas pérolas que não se cumpriram. Eu trarei alguns artigos nessa Sentinela, porque afinal essas Sentinelas de 83, elas estão no limiar do Armagedon, conforme dito no próprio início do artigo. E a classe do profeta, em 1983, ela está mais firme do que nunca em colocar na cabeça das pessoas que o Armagedon está chegando em 1984 e o mais tardar 1994. Por que, ancião, essas duas datas que você fala? Bom, tínhamos um cântico que dizia: os nossos anos são 70, 80 se restar vigor. Eles pegaram esses Salmos 90 de Moisés, relacionaram com uma geração, colocaram que a geração é de 1914, até 1984, 70 anos, até 1994, 80 anos. Ou seja, a classe do profeta, na década de 80 e 90, ela trabalha arduamente em profetizar o fim daquele sistema. Passamos quase 40 anos depois. O profeta falou em nome de Jeová. A profecia não se cumpriu. Esta é apenas uma. Com soberba falou tal profeta. Você acha que uma organização como essa deve exercer qualquer tipo de poder sobre a sua vida? Julgai por vós mesmos. Você acha que uma organização que diz que os méritos estão em uma boa folha de serviço, que determinará o seu relatório, se você vai sobreviver ou não, aceita a graça salvadora da cruz da maneira como a Bíblia ensina? Julgai por vós mesmos. Eu sou o Ancião, está aqui mais um vídeo para você, explicação bíblica, como eu disse que nós passaríamos a trazer no nosso canal. Eu quero aproveitar e lembrar para você da Enciclopédia das Religiões. Se você ainda não tem a Enciclopédia das Religiões, faça um empenho, gente. Aproveite a Enciclopédia das Religiões, porque a Enciclopédia das Religiões é o melhor material já produzido. Eu trago aqui as principais seitas, entre elas Testemunha de Jeová 1, 2 e 3. Eu trago aqui Espiritismo, Mormonismo, Nova Era, Maçonaria, Seixonoye, seitas orientais, tudo que você precisa saber. E o mais interessante, contextos bíblicos que rebatem as heresias dessas seitas. Então você vai estar preparado para falar, conforme disse Pedro, sempre prontos para ajudar alguém que combata a sua fé ou que reclame a razão da sua esperança. A Enciclopédia das Religiões, então, fará isso por você. Também explico o que é religião. As 12 principais religiões do mundo aqui expostas, mostrando para você quais são elas e quais são as seitas que muitas vezes se derivaram delas. Vale muito a pena, é um CD-ROM. Você vai receber na sua casa. Ancião, como que eu faço para receber? Espere um minuto que ainda não terminou. Você também receberá a revista Defesa Cristã. A revista Defesa Cristã é a melhor revista teológica e apologética. Talvez, se você que está me assistindo aí já recebeu,
Fala para mim, coloque lá nos comentários o que você achou da revista. Se você já viu o DVD também, coloque lá nos comentários o que é que você achou, né? Para que outras pessoas possam se beneficiar desse material, tá bom? Faça isso. Você vai receber na sua casa. Ancião, quanto que eu pago? Não, você não paga nada. Você vai fazer uma contribuição voluntária. Você vai mandar um WhatsApp para mim para 11 947 882 132. 11 947 882 132. Tá legal? Então você vai mandar esse WhatsApp e vai mandar a palavra revista. Você manda a palavra revista, tá legal? E aí eu vou responder para você e a gente vai combinar certinho. Ontem um irmão mandou maravilhado uma mensagem para mim, mandou a foto e disse assim: ancião, olha, estou impressionado, essa revista é muito mais do que o que eu contribuí. O que ele contribuiu é entre ele e Jeová, não é comigo, né? Mas é interessante notarmos os irmãos que estão recebendo, e se você já recebeu, entre nos nossos vídeos, nos nossos comentários, nos nossos vídeos, e deixe lá a sua impressão sobre o nosso material, tá bom? Esse material vai ajudar você a beneficiar a nossa obra. Ancião, isso aí que você está fazendo é bíblico? É bíblico. E eu vou explicar para vocês por quê, quer ver? Eu vou ler um texto bíblico aqui, ó. Vou ler para vocês Lucas, capítulo 8. Olha só que interessante o que está escrito aqui. Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, Jesus, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Presta atenção. Os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha só que interessante. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Ou seja, Jesus ia com os 12, e diz a Bíblia que algumas mulheres tinham prazer em colaborar com o ministério de Jesus. Jesus não pedia nada, assim como eu também não peço. Você contribui voluntariamente, você ajuda a nossa obra voluntariamente. Como alguns irmãos têm sido generosos, solícitos e têm ajudado aí a nossa obra de maneira assim bastante importante. Portanto, para que nós não estejamos aqui sendo um peso para os irmãos, nós trazemos e abençoamos a sua vida com materiais para você também ajudar outros. Materiais importantíssimos, materiais que trazem espiritualidade para a sua vida. Então, assim como haviam mulheres que abençoavam o ministério de Jesus, você também pode abençoar o nosso ministério através da sua voluntariedade, através da sua contribuição, para que nós possamos estar aqui fazendo esse trabalho importantíssimo, um trabalho de salvação de vidas. Quantas pessoas têm aprendido já, se libertado? Eu tenho recebido mensagens que muitas vezes eu compartilho com alguns irmãos queridos pelo WhatsApp, mas são mensagens, irmãos, que emocionam. Mensagens de pessoas que simplesmente dizem: ancião, teus vídeos me deram uma nova perspectiva na vida. Eu estava me tornando ateu, eu tinha perdido a fé, eu não queria saber de mais nada. Agora, eu estou resgatando a espiritualidade a partir dos teus vídeos. Portanto, queridos, contribua, ajude dentro da sua possibilidade. Aquele que teve demais, não sobrou. E aquele que teve de menos, não faltou. Porque um irmão contribui um pouquinho mais, outro irmão contribui um pouquinho menos, e assim todos são abençoados, né? Eu tenho mandado, inclusive o irmão mandou a palavra revista, eu nem fico muito preocupado se ele depositou ou não. Eu vou lá e mando o material. Fica na consciência dele. É assim que temos feito. O que nos interessa de verdade é expandir a obra para 240 terras. E eu
estou em um procedimento, vou usar no bom sentido a palavra obstinado nesse aspecto. Eu quero que as pessoas sejam informadas e eu quero que as pessoas conheçam a Jesus. É uma música no meu ouvido. Toda vez que uma testemunha de Jeová me cumprimenta e diz: ancião, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa pessoa já está confessando Jesus como Salvador. O que para mim, se o meu canal encerrasse hoje, já teria valido a pena. É muito gratificante para mim quando eu ouço, como ontem ouvi, um servo ministerial, vou trazer a experiência dele depois, dizer no final: sou servo ministerial, estou compartilhando seus vídeos e vamos continuar andando com Jesus. Gente, não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Hoje é sábado. Sábado é o dia que o Senhor nos fez. É o dia que nós trabalhamos um pouco mais para a obra. Portanto, hoje, segurem. Hoje a torre vai dar uma balançadinha a mais. Eu volto depois, não agora, já imediatamente, mas acredito que daqui a umas 2, 3 horas eu volto e aí nós vamos trabalhar hoje um bom período da tarde aí com vários temas, vários vídeos para abençoar a sua vida, tá bom? Eu só lembro de novo a você que se você não pediu a enciclopédia e mais a revista Defesa Cristã, você manda um WhatsApp para mim, 11 947 882 132. Eu quero agradecer aos irmãos que têm colaborado, aos irmãos que têm me ajudado em todos os aspectos. Os irmãos que nos bastidores vão me dando as dicas e a gente vai ouvindo e a gente vai melhorando, né? Aos nossos diretores aí do programa, à distância, mas está ótimo. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltamos hoje e eu quero trazer um assunto muito importante. Eu quero trazer um assunto hoje também baseado nessa sentinela, onde você verá a torre de vigia tentando mostrar às pessoas desde aquela época que elas não poderiam e nem deveriam pensar, desde que nós pensamos por vocês. E hoje, com o advento da internet, a torre de vigia tem passado uma grande dificuldade, tá bom? Quero agradecer ao Wagner pela sugestão. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltaremos e falaremos um pouco mais acerca de diversos outros assuntos. Deus abençoe, um grande abraço.